Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Galera do sétimo ano, Colégio Adventista do IAPI. Aqui é seu professor Edmundo. Vamos falar sobre valor numérico de expressões algébricas, tá? Atualmente, as planilhas eletrônicas são muito utilizadas para a realização de cálculos e a organização de dados. Trata-se de tabelas geradas por programas de computador, nas quais é possível fazer gráficos, fórmulas matemáticas, entre outros. Tá bom? Valor numérico de expressões algébricas. Atualmente, as planilhas eletrônicas são muito utilizadas para a realização de cálculos e organização de dados. Trata-se de tabelas geradas por programas de computador, no quais é possível fazer gráficos, fórmulas matemáticas, entre outros. Ok? Aqui você tem um exemplo. Nessa planilha aqui, embaixo, você tem uma fórmula contida na célula E2. Essa célula aqui, ó, certo? Indica que os valores das células A2, B2 e C2 devem ser adicionados e o resultado obtido ser multiplicado pelo valor de D2. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o valor: chocolate branco, 10 chocolates brancos, 8 chocolates ao leite, 5 chocolates meio amargo. O preço de cada unidade é R$ 4,50. Então, vai somar todos os tipos de chocolates, certo? O resultado multiplicar pelo preço, tá? Para saber quanto é que ele vai pagar aí dos chocolates, ok? Então, na planilha ao lado, a fórmula contida na célula E2, indica que os valores das células A2, B2 e C2 devem ser adicionados e o resultado obtido ser multiplicado pelo valor de D2, que é 4,50. Tá bom? Calcule o valor total de chocolates vendidos. Aqui é a mesma coisa, tá? A mesma fórmula. Tá? Aqui tem outro exemplo. Faça os cálculos de acordo com as células que estão em destaque nas planilhas eletrônicas a seguir. Então, aqui tem um exemplo. Média da altura em uma família. Tá? O pai tem, aqui está em centímetros, certo? 188 centímetros, ou 1,88 centímetros. A mãe tem 173 centímetros, a filha 132 centímetros e o filho 111 centímetros. E quer saber a média. Quer saber a média da altura, tá? Então, tá aqui a célula E. Aqui está escrito uma fórmula, tá? Isso aqui, pessoal, é feito geralmente na planilha no Excel, ok? Então, ele vai somar o valor de A2, tá vendo? Aqui a coluna A, a linha 2, certo? Vai somar o valor de A2, de B2, de C2 e de D2. Soma tudo e vai dividir pela quantidade de valores que eu tenho aqui, 4 valores, tá? Para saber a média da altura da família aí, ok? É uma fórmula. Outra fórmula aqui, ó. Média anual de um aluno. Aí vocês, né? Primeiro bimestre, tirou 4,5. Segundo bimestre, tirou 5,6. No terceiro bimestre, melhorou, estudou mais, 8,5. Quarto bimestre, pensou que estava tudo ganho, né? Não estudou, tirou 4. Só que aqui é o seguinte, isso aqui é uma média ponderada. O que é uma média ponderada? É porque cada unidade dessa tem um peso. Não é assim lá na escola. Na escola a gente soma tudo e divide por 4, certo? Aqui, essa média ponderada, ó, o primeiro bimestre é peso 1. Então, pega a nota do primeiro bimestre aqui, ó, 4,5, multiplica por 1. Depois soma com o peso 2, ó. Segundo bimestre é peso 2. Então, 2 vezes 5,6. Terceiro bimestre, que é o C2, ó, peso 3. Então, pega 3 e multiplica por 8,5. E quarto bimestre
Ó, peso 4. Então, está indicando aqui o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. O peso é 4. 4 vezes 4. Com o resultado, você vai dividir por 10. Por que por 10, professor? É a soma dos pesos. Ó. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Divide pela soma dos pesos, tá? Então, isso daí é um exemplo de uma média aritmética com peso, né? Ponderada, tá? O outro exemplo, o de cima, foi média aritmética simples, tá? Aqui não tinha peso, aqui nas idades, tá? Dos familiares, não tinha peso, tá? Pegou, somou tudo e dividiu por 4, que é a quantidade de medidas, né? Aí é como se fosse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O peso é 1 dividido por 4. Entendeu? Beleza, massa? Vamos embora. Então, quando substituímos cada incógnita de uma expressão algébrica por um número qualquer e efetuamos as operações nela indicadas, o resultado obtido é chamado de valor numérico, VN, ó, da expressão. Tá bom? Valor numérico da expressão algébrica. Então, tem um exemplo aqui, ó, o exemplo 1. Valor numérico de 2x mais 5x elevado ao quadrado para x igual a 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou substituir esse x aqui, tudo que tiver x aqui, eu vou colocar 1 no lugar. Bom, então o valor numérico dessa expressão vai ser igual a 2 vezes 1. Professor, por que 2 vezes 1? Porque aqui tem 2 vezes x. Tem um pontinho aqui, ó, no meio do 2 e do x, tá? Então, toda vez que tiver um número junto de uma letra, o número está multiplicando essa letra. Então, tem que substituir pelo número 1, que no caso aqui, o x é igual a 1. Aí eu coloco mais, vou repetir o mais, 5, vou repetir o 5 vezes, ó. Esse pontinho de vezes é o que está aqui no meio, ó, entre esse 5 e esse x, tá? O x não é 1, coloca 1 elevado ao quadrado. Está aqui, elevado ao quadrado. Professor, qual é a conta que eu tenho que fazer primeiro? Tem que multiplicar esse 2 vezes 1, dá 2. No caso aqui, faz essa potência. 1 elevado ao quadrado, né? 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. E por último, soma aqui, 2 mais 5, 7. Ok, galera? Joia. Outro exemplo aqui, ó. Segundo exemplo. Eu tenho 8x menos y sobre 2 para x igual a menos 5 e y igual a 100. Aqui eu tenho duas variáveis para substituir o valor numérico aqui, ó, tá? Então, o valor numérico da expressão vai ser 8 vezes menos 5. Então, aqui, galera, ó, o 8 está coladinho com x. É a mesma coisa que 8 vezes x, tá? Então, o x não é menos 5? Coloque entre parênteses, quando for negativo, ó, menos 5, tá? Tem um menos aqui da fórmula. Aí o y é quanto? O y é 100. Substituir por 100 e 2. Aí eu vou fazer esse produto aqui, essa multiplicação, ó. Primeiro faz o produto antes da subtração. Então, 8 vezes menos 5. O 8 não é positivo, então não altera o negativo aqui, ó. Fica negativo ainda. 8 vezes 5, 40. E agora é o que eu tenho aqui, uma fração. Toda fração significa uma divisão. Então, 100 dividido por 2 é metade de 100, 50. Então, o valor numérico vai ser dois números negativos, ó, galera. Menos 40 com menos 50. Duas dívidas sempre soma, né? Eu tenho uma dívida, tem outra dívida, soma as dívidas. Estou devendo 40, estou devendo 50, estou devendo agora 90, tá? Então, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, o terceiro exemplo, tá? Então, eu tenho x sobre 2 mais x vezes y, ó. Duas letras juntas, também uma letra está multiplicando pela outra. X vezes y